Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed. No vídeo de hoje, nós vamos discutir alguns casos sobre o uso dos pronomes e o bom uso dessas palavras é muito importante para a perfeição da comunicação do nosso idioma. Espero que você consiga responder as questões sem errá-las e, se não souber, nós vamos te ajudar. Então vamos ao vídeo para poder testar os seus conhecimentos sobre a sintaxe dos pronomes. Eu te vejo ali em nossa aula já já. Olá! Vou propor para você umas questões bem interessantes e que confundem muitas pessoas. Os pronomes. Nós sabemos que pronomes são substitutos para os nomes. Se você quiser trocar um substantivo, um numeral, por um pronome, você pode. Basta você simplesmente saber sobre o gênero masculino, feminino e substituir. Aqui no caso, eu estou te apresentando 3 pronomes. O ele, no caso feminino ela, o a e o lhe. Bom, o ela, digamos assim, é um pronome pessoal do caso reto que se refere à terceira pessoa do singular. Os pronomes a e lhe também são pronomes pessoais e são complementos de verbos. O ela também pode ser um complemento de verbo que você pode usar com preposição. Por exemplo, viajei com ela. Agora, o problema está no a e no lhe, que são complementos verbais. Só que você sabe usar esses 2 complementos verbais corretamente? Porque quando nós dizemos complementos verbais, você sabe muito bem que existe a tal da transitividade do verbo. O que é isso, transitividade verbal, que as pessoas tanto têm dúvida? Trânsito indica que o verbo vai ser completado. Pode ser por um substantivo, por um pronome. E no caso aqui, você está recebendo 3 opções. Perceba ali o uso dos verbos ver, no caso vi, o segundo verbo auxiliou e o terceiro verbo obedeceram. São 3 tipos de verbos diferentes, porque o verbo ver ele não pede preposição. Então, nós dizemos que seria um verbo que vai ser completado sem preposição. No caso, o verbo auxiliar também é um verbo que você não precisa de preposição para completá-lo. Auxilio alguém. No caso do ver, vejo alguém. Mas no caso do verbo obedecer, sim, ele é preposicionado. Nós dizemos que é um verbo que transita indiretamente. Seria obedecer a. Veja bem, agora eu vou deixar, com os seus conhecimentos linguísticos, tentar completar essas lacunas. Eu vi ela, eu vi a ou eu vi lhe. O que você colocaria ali? É uma opção sua. No português brasileiro, muitas pessoas erram esses usos. Deixar você à vontade. E eu vou te dar as explicações nas próximas sequências. Veja aqui, complete, pare o vídeo e faça o exercício. Na sequência, vamos ver a resposta, pessoal. Como é que funciona, ok? Olha só, o que aconteceu? Você deve estar perguntando por que a e não ela? Exatamente. Como você percebeu, aqui há um problema chamado sintaxe, que seria a organização estrutural e a boa colocação desses pronomes dentro das orações. Nós não podemos colocar qualquer pronome com qualquer verbo, e isso é muito importante você entender. No caso, o pronome ela, aqui nem foi usado, porque o ela, no caso apresentado aqui, ele seria sujeito do verbo. Então, o ela conjuga um verbo. Olha, ela come, ela bebe, ela foi. Mas também pode ser um complemento verbal, mas necessita de uma preposição para que você o use. Por exemplo, eu viajei com ela. Eu entreguei flores para ela. Isso eu posso fazer. O ela não pode ser colocado, por exemplo, no primeiro caso. Eu vi ela. Olha só.
ali próximo ao mercado. Isso nós não podemos fazer, porque o ela, quando vai ser complemento verbal, precisa ser preposicionado. Então vamos entender por que você colocou a no primeiro caso, eu via ou eu a vi. No segundo caso, a professora sempre a auxiliou, veja bem isso. E o terceiro, por que o lhe? Hoje nós não vamos nos ater à colocação dos pronomes. Eu vou te ensinar como colocar corretamente também esses pronomes, porque há regras. E isso nós vamos deixar para um próximo vídeo. Mas hoje, vamos entender por que há e por que lhe. Você percebeu? Não podemos usar a obedeceram. Por que será? Veja bem, pessoal, existe uma explicação lógica para tudo o que nós estamos comentando. Você usa o e a, no caso, como pronomes pessoais oblíquos. O que é isso? Complementos de verbos. Eles completam os sentidos dos verbos. Então, esses verbos, quando são usados com esses pronomes, nós chamamos de verbos transitivos diretos. E esses pronomes, na gramática, recebem um nome de objeto. Objeto é aquilo que completa um verbo. Você tem 2 exemplos apresentados. Veja bem, o tio o ajudava na compra dos produtos. Esse tio ajuda um rapaz, ou caso uma pessoa do sexo masculino, a fazer compras. Quer dizer, quem ajuda, ajuda alguém. E você não usou o nome da pessoa, você usou um substituto que seria o complemento do verbo ajudar, que não pede preposição. Então você é obrigado a usar o o, porque o o só pode ser usado como complemento de verbos diretos. Veja bem, e o a também. Então, aprendeu? São exclusivos. Você não pode usá-los com qualquer tipo de complemento verbal. Você viu? Olha embaixo. Ela sempre havia. Veja bem, olha só. Ó, ela sempre havia na janela do quarto. Você via uma pessoa. Você está percebendo que esses complementos são alvos de ações, são coisas. Algo que você vê, que você come, que você fala. Então, complemento, ele é quem recebe uma ação. No caso, a pessoa está sendo vista e em cima o rapaz era o alvo da ajuda. O tio ajudava o rapaz a fazer as compras. Veja bem como funciona isso. Você entendeu? Não podemos usar esse o e o a para qualquer tipo de verbo, porque existe o lhe para isso. O lhe agora você vai usar como complemento para verbos que pedem preposição, obedecer a, veja bem, olhar para, olha lá. O que você vai fazer aqui, cuidado, não use lhe com amar, por exemplo, o amar-lhe, o amar não pede preposição, quem ama, ama alguém. Ora, vou vender-lhe, não posso. Vender é verbo que não pede preposição. Então, vendo algo. Veja aqui os casos apresentados para você. A rainha obedecia ao, olha só, ao rei. Ela lhe obedecia. Ou você também pode usar obedecia-lhe. Como nós falamos, hoje nós não vamos nos ater à colocação. Mas veja bem, escreveu uma carta. É a coisa escrita para uma pessoa. Então, esse para alguém, você pode substituir pelo lhe. Escrevi para você, então põe o lhe, que dá certo. Olha lá, ó. Escrevi para você uma carta. Escreveu-lhe uma carta. Veja como funciona. Você entendeu? O lhe, então, só pode ser usado com verbos que exigem uma preposição. Caso contrário, você não pode usá-lo. Aprendeu? Vamos agora fazer alguns exercícios para treinarmos essas situações hoje. Vamos lá? Para cada item aqui, você vai substituir o o e o lhe. Basta você agora entender como é o mecanismo de completar um verbo com o pronome correto. Vamos ver aqui esse caso. Olha lá. A direção da escola enviou. Enviou é o verbo. Se você envia coisa, que seria o comunicado. E você envia coisa para uma pessoa. Então, a pessoa vai receber a coisa enviada. Olha como funciona português, não é? Porque sempre vai ser o sujeito, o verbo e o complemento. O complemento é a coisa que recebe uma ação que vem do verbo. E você tem que olhar que coisa é essa. Se aqui, no caso, você falou para todos os pais, qual é o substituto adequado? O ou o lhe? Vamos ver a resposta? O substituto adequado é o lhe.
Veja bem, a direção da escola enviou-lhes, não se esqueça de colocar o hífen para fazer a continuidade da palavra. Então, enviou-lhes, é necessário colocarmos o hífen. Enviou-lhes, quer dizer, enviou para eles, enviou para os pais. Olha a ideia preposicional. O comunicado foi a coisa enviada. Nós não grifamos o comunicado, nós grifamos para os pais. Percebeu? Aprendeu? Treine mais uma vez. A universidade vai receber os novos alunos com uma aula magna. Muito bem, então agora é sua vez de treinar. A universidade vai receber, quem recebe, recebe alguma coisa ou recebe alguém. A resposta correta seria recebê-los. Veja bem. Ou então, vai os receber. Você percebeu ali recebê-los? É também um caso para um próximo vídeo. Como é que nós montamos essa situação ali? Quando você coloca o pronome depois do verbo, nós falamos, essa posição é chamado ênclise. Você precisa fazer essa adaptação fonética. Veja bem, vai recebê-los. Você tira o R e acrescenta um L para dar uma fonética mais adequada. Mas se você não gostar, você pode usar vai os receber, também perfeitamente correto. Você viu? Mas por que o os? Porque aqui receber não está pedindo nem obrigando o uso da preposição. Quer dizer que quando você tiver um verbo preposicionado, você pode substituir por lhe. Aqui no caso seria o os. Vamos mais um caso? Veja outro exemplo, outro modelo para treinar o seu conhecimento. Olha só, ó. A imprensa divulgou de hora em hora os resultados parciais das eleições. Veja o complemento do verbo divulgar. Divulgou a coisa. A coisa seria os resultados parciais das eleições. Qual seria o complemento adequado para substituir os resultados parciais das eleições? A resposta seria o pronome os. Veja isso, olha, a imprensa os divulgou. Mas também, não há problema algum, você colocar divulgou-os de hora em hora. Perceba como é muito importante, então, você se atentar a não usar a imprensa divulgou eles. E isso no Brasil é muito difundido, mas nós não podemos usá-lo porque o ele, já falei, só pode ser usado quando o verbo exigir a preposição escrita. Olha lá, ó, divulgou para eles. Aí você poderia. Aqui no caso é divulgou-os, porque nós não temos aqui nenhuma preposição. Vejamos agora mais um modelo para que você possa treinar. A obra de Monteiro Lobato pertence ao patrimônio público. Você agora já entendeu bem como funciona. Substitua ao patrimônio público por um pronome oblíquo adequado. Vamos ver? Seria o pronome? Com certeza, o pronome lhe. Ficou fácil agora, eu acho que você já conseguiu adquirir um conhecimento muito importante para não errar mais o uso desse lhe, o a, não é? Também. Veja lá. A obra de Monteiro Lobato lhe pertence ou pertence-lhe. É isso aqui. E mais um último caso para fecharmos aqui o nosso vídeo de hoje. Este modelo, exemplo para você poder pensar. Cabe ao povo, veja bem, ao povo, exercer a democracia por meio do voto. Ok. Vamos substituir ao povo por um pronome oblíquo adequado. Você já sabe qual é a resposta, porque agora você já ficou perito, não é? Cabe-lhe, exatamente, cabe-lhe exercer a democracia por meio do voto. Eu espero que você tenha entendido e muito obrigado por ter participado. Vale a pena sempre nos atentarmos ao bom uso desses pronomes para não cometermos equívocos na vida e nem na escrita. Então fica a dica, o bom português nos leva ao longe e sempre. Um grande abraço a todos e muito obrigado por vocês terem participado aqui. Até mais. Até o próximo vídeo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.